para o bem. Amém? Amém. Essa passagem bíblica, irmãos, fala sobre Neemias, o judeu. O significado do nome Neemias é aquele que Deus consola, confortado por Deus. Amém? Amém. O que Neemias fazia em Pérsia? Ele era o copeiro do rei. Copeiro do rei, irmãos, os irmãos sabem dizer o que é? Copeiro naquela época era uma posição significativa na corte real. O copeiro era o guarda especial do rei. Provava do vinho, provava da comida, caso alguém tentasse o envenenar. Então ele era o copeiro do rei. Sempre quando vinha uma alimentação, sempre que vinham servir, Neemias era o primeiro a experimentar. E sempre que tinha algum questionamento sobre alguma opinião, Neemias podia opinar, já que era o guarda copeiro do rei. Amém? Alguém está entendendo até agora? Diga amém. 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 E chegou um tempo, irmãos, que Neemias ficou triste. E o rei percebeu. Naquele tempo, quando alguém demonstrava tristeza na frente do rei, ele mandava matar, porque ele se sentia ofendido, como se ele tivesse feito algo para aquela pessoa. Só que Neemias, ele tinha algo para pedir ao rei. E antes dele pedir, ele passou 4 meses orando e jejuando, para quando o rei fosse questionar o motivo da sua tristeza, não o sentenciar à morte, mas o perguntasse como poderia o ajudar. E através de suas orações, de suas súplicas ao Senhor, quando o rei percebeu que Neemias estava triste, perguntou como poderia te ajudar. E Neemias ali entendeu o trabalhar de Deus em sua vida. Amém? Amém. Naquela mesma hora, Neemias viu o quanto os 4 meses de oração e jejum não foi em vão. Ele não podia mudar o coração do rei, mas a oração do justo pode vencer os efeitos. Em nossas vidas, entramos em propósitos com Deus. Muitas das vezes ficamos esperando um sinal, uma direção. Às vezes ficamos, não, quando Deus me der uma posição sobre, eu tomo uma decisão. Mas a oração, irmãos, ela não é igual a paralisação. A oração ela é igual a ação. Enquanto Deus não te responde, você pode sim tomar uma decisão. Como assim, não, Michele? Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso louvar, eu posso pedir orientação. E Deus, vendo a minha busca constante, Ele vai dar um posicionamento. Amém? Então não se paralise. Tenha ação. Se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Se Ele te deu uma promessa que você vai cantar, que você vai gravar, que você vai para os Estados Unidos, você vai para fora do Brasil, você tem que se preparar. Você tem que aprender outros idiomas, você tem que entender a cultura, para quando você for, você saber entrar e você saber sair. Por isso que a ação é igual a ação, não paralisação. Você não pode parar, você tem que continuar. Amém? E Judá, irmãos, era como se fosse um sítio, capital, e Jerusalém era a capital, era como se fossem próximos. Então Neemias falou ao rei: permita-me que eu vá até Judá. Como o rei perguntou: você está triste? Estou, rei. Então como você quer que eu te ajude? Envia-me ajudar. Mas antes de me enviar, me permita que eu envie uma carta para que eu possa chegar lá sã e salvo. Então a gente não pode tomar decisão, irmãos, sem a permissão de Deus. A gente precisa que Deus nos dê a permissão, porque sem a permissão você não tem a proteção. E Judá era onde viviam os antepassados de Neemias, onde estavam enterrados seus pais, né? E ele vendo aquele muro de Jerusalém derrubado, ele ficou triste, porque Jerusalém era um lugar de adoração.
pessoas se rebelavam, começavam a adorar outros deuses, mas tinha um tempo de adoração. E ele sentiu a necessidade de fazer parte daquele lugar, de levantar, de estruturar, de estabelecer edifício naquele lugar. Mas para ele ir, ele precisava da permissão do rei, a quem ele era o copeiro. Até agora estão entendendo, irmãos? Neemias perguntou: se for do teu agrado, envia cartas aos governadores dos Trans-Eufrates para que eles me forneçam salvo-conduto até chegar a Judá, e possa levar uma carta para Asaf, guardião do Parque Real, para que ele me dê madeira para que eu possa fazer vigas para as cidades perto do templo, das muralhas da cidade e da residência que eu ocuparei. Ele já tinha traçado o objetivo que ele queria fazer, mas ele orou 4 meses. Ele se dedicou ao Senhor para que quando o momento oportuno chegasse, Deus o desse vitória. Amém? Amém. Ele sabia que precisaria da carta do rei, dos materiais necessários para trabalhar, precisaria para levantar os portões e as muralhas da cidade para onde iria morar. Mas sob o seu propósito de jejum e oração, o rei permitiu o seu pedido, pois Deus agiu em seu favor. Amém? Ele estava na Pérsia, mas o seu coração estava em Jerusalém. Muitas das vezes a gente passa por dificuldades, por tribulações, mas quando a gente vê o nosso irmão passando por dificuldades e pega aquela dor dele para a gente acaba esquecendo a nossa dor. Então foi o caso de Neemias. Ele se sentiu na vocação de estar naquele lugar, como enviado do Senhor. E chegando ali, alguns inimigos entraram, vindo com madeiras, com cavaleiros do rei, mas ele não contou o seu propósito. Muitas das vezes a gente perde de ser abençoado, perde de conquistar sonhos e objetivos, porque contamos o propósito de Deus para nossas vidas. Tem muitas pessoas ao nosso redor que estão ali para ver a nossa queda, para ver a nossa frustração. E muitas das vezes temos que ser sábios. Se Deus te fez a promessa, se Deus colocou um propósito no seu coração, siga em direção. Quando acontecer, quem estiver ao seu redor contemplará a grandeza do Senhor. E foi o que ele fez, não mudou. À noite saiu só ele e o cavalo onde ele estava montado, observou a cidade, observou as muralhas derrubadas e voltou em silêncio. Porque ali iam se levantar pessoas contra, que não iam permitir ele levantar. Porque senão iam dizer: você está contra o rei? Você vai reerguer os muros de Jerusalém? Você está contra o rei? Mas ele disse: eu não vim aqui fazer nada que viesse de mim. Eu vim fazer aquilo que é o projeto de Deus permitido para que eu possa estar aqui. Amém? Ele, porém, não deu ouvidos e disse: o nosso Deus nos dará sucesso. E em 52 dias reconstruíram os portões de Jerusalém e as muralhas. Pessoas confusas não avançam, irmãos, e nunca cumprirão a obra de Deus. Geralmente ficam confusos porque se distraem com os truques dos seus inimigos, em vez de concentrarem em Deus e em suas promessas. Deixam-se levar por coisas banais, por conversas paralelas e perdem o foco. Então assim não prosperam, não chegam no objetivo, não vivem as promessas e os sonhos de Deus para a sua vida. A obra de Deus não pode ser interrompida, mesmo que haja dificuldades ou perseguições. A promessa de Deus se cumprirá se você não desistir. Eita, aleluia! Passamos por dificuldades, passamos por opressões, mas isso é para Deus forjar o nosso caráter. Não é para que possamos desistir ou nos desanimar ou dizer: mas Deus não está ao meu favor. Essas lutas vêm para que você possa se reerguer e se levantar com mais força, com mais vigor. E depois de reerguer as muralhas de Jerusalém e os portões, Neemias voltou para o rei. E com um certo tempo ele retornou para Jerusalém. E dali ele foi governador. Mas por mérito dele, irmã, não, porque ele seguiu um propósito que Deus tinha determinado para ele. Mas ele
buscou e Deus o deu vitória. E através das perseguições que temos, não pense que servir a Deus é só um mar de rosas, tem perseguição. Mas através das perseguições, eles conseguiram reerguer o muro de Jerusalém. Em toda a sua vida, Neemias foi fiel a Deus e não tolerou a injustiça entre o povo. Deus te chamou para construir, reconstruir a tua história. Você não pode retroceder. Você não pode se levar por coisas pequenas. Você tem que construir aquilo que Deus te confiou. Você gosta de servir? Eu creio que todos sim, né? Porque tem pessoas que querem um holofote, querem um tapete vermelho, querem um conforto, não quer servir, mas a Bíblia fala que bem-aventurado aquele que serve. Jesus, ele era mestre, ele era Senhor, mas ele servia. Então, se você serve, você é bem-aventurado, você está cumprindo o hino do Senhor. Neemias, ele servia ao rei. Deus não chama ninguém preguiçoso, ele chama quem é ocupado, irmãos. Minha mãe me falando para as pregações, mãe, eu não posso, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho trabalho, eu tenho lojinha. Não tenho tempo, não tenho como me dedicar e passo a noite percebendo. Deus, quando hoje é quinta-feira, eu não me preparei agora. Aí Deus tocou na minha saúde. Por quê, irmãos? Porque a gente tem que fazer o que Deus quer. Se você tem um chamado, ai de você se não aceitar, se não fizer. Deus cobra. E quando Ele cobra, não adianta correr não, viu? Estou em jejum, eu estou igual a Neemias, estou em jejum o dia todo. Mas Deus sabe o porquê de tudo. Amém. Deus não chama preguiçoso, Ele chama quem é ocupado. Às vezes a gente chega, né, do trabalho, não dá tempo de tomar banho, não dá tempo de almoçar, só dá tempo de trocar a farda, botar um perfume. Mas por quê? Porque você é ocupado. Não se distrai com as coisas do caminho. Você diz, eu estou fazendo uma obra, eu estou cuidando da casa do rei, eu não posso me distrair. É diante das dificuldades que Deus nos molda, nos modela conforme a sua palavra. Não pense ou espere histórias sem obstáculo, porque é através deles que Deus vai forjar o teu caráter. No silêncio Deus trabalha, irmãos. Não precisa fazer barulho. Neemias, ele poderia fazer um alarde. Eu vim aqui em nome do Senhor para levantar essas muralhas, onde meus ancestrais moraram aqui. Mas ele foi em silêncio. Depois de 3 dias, ele contou o que ele ia fazer. Mas não em nome dele, mas em nome do Senhor. E todas as pessoas o ajudaram a reerguer, porque sozinho ele não conseguiria. Diante de notícias ruins, fique em oração. Não entre em conversações. Ah, irmã, aconteceu assim, fulano assim, assado, parou por aqui. Em vez de você falar, vá orar. Entregue nas mãos do Senhor, entregue na mão daquele que pode todas as coisas. Ei, Deus está levantando homens e mulheres de confiança. Quando chegar alguém falando algo contrário, você possa reconstruir os muros e não derrubar. Você possa usar a palavra que é a sua defesa e parar o mal por ali mesmo. A gente tem que ser como o limo, irmãos. Quem sabe o que é limo aqui? Aquela baba d'água, né? A gente tem que criar raiz. Tem cristão que diz, eu não vou mais para a igreja porque o pastor proibiu de pular a fogueira do São João. Ah, eu não vou mais porque o obreiro não me cumprimentou. Ei, ninguém é perfeito. Você vai vir orar na igreja para ser perfeito? Você não é. Mas todo mundo é chato. Ah, não gosto de ir lá. Você precisa criar resistência e falar, Deus, eu estou aceitando a opressão, eu estou aceitando o abandono, eu estou aceitando a solidão, mas eu vim para restaurar e não para fazer confusão. Eu não faço nada sem autorização, só saia debaixo da autorização. Só assim dará certo, só assim será recompensado. Aí você diz, mas eu estou sendo humilhado, eu estou sendo perseguida, eu estou sendo afrontado, eu estou sendo apedrejado. Jesus
você seja amadurecido pelo Senhor. Não existe vitória sem luta, não existe bênção sem perseguição. Você tem que ter um testemunho para contar. Amém? Amém. A história de José, o presbítero até falou, ele foi vendido, irmãos. Mas ele não foi vendido para aquelas pessoas de fora. Ele foi vendido pelos da própria casa. Glória a Deus. Para que com isso eles suportaram, não, nós também suportaremos. Se José suportou, se Neemias suportou a perseguição, a humilhação, a afronta, nós também suportaremos. No nome que é todo o sobrenome, Jesus de Nazaré. Independente do cenário que você se encontra, Deus é poderoso para cumprir a promessa. Você pode dizer que o ministério já tem 10, 20, 15, 30, 40 anos e a promessa não se cumpriu. Você está pronto? Você agiu durante todo esse tempo para que a promessa pudesse ser cumprida na sua vida? Ou você apenas ficou no banco esperando a promessa chegar? Tem que se reerguer, tem que se levantar, tem que reconstruir os muros. Que muro, irmãos? A sua família está estabelecida? O seu lar ele está estabelecido? No seu trabalho você está estabelecido? Restaure a sua vida, restaure o seu lar. Primeiro a casa, primeiro o lar, depois a igreja. Se restabeleça. Talvez esse muro seja voltado para você, para o seu esposo, para os seus filhos. Como que eu vou fazer? Não mexer para restaurando lá, é difícil, ali o diálogo. É muito complicado. Peça direção ao Senhor. Você só não pode desistir. Restabeleça e erga os muros. Em nome de Jesus, amém? Quem quer restaurar, irmãos, não pode se apegar às coisas do passado. Tem coisas do passado que não servem mais. Sua história não está sendo restaurada porque você muitas das vezes abre a boca. Então, nesta noite, você aprenda como Neemias. Peça direção, peça direcionamento ao Senhor. Para que quando o tempo chegar, você saber fazer, saber falar e o nome do Senhor ser glorificado em sua vida. Amém? Hoje eu não pensei em estar aqui. E eu disse, Pai, eu dei vontade de dizer, Pai, termina o culto antes, porque eu não sei se eu vou conseguir ficar até o fim. Mas Deus controlou tudo e está tudo certo, amém? Então não fuja da sua responsabilidade. Não fuja daquilo que você foi chamado, como eu já falei. Porque aquilo que é para você fazer, só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Se reerga. Tenha coragem, tenha ousadia. Fale no nome do Senhor. Porque no tempo certo Ele dará com providência, os muros serão restaurados. E você cantará vitória em nome de Jesus. Deixa a afronta vir. Deixa as pessoas falarem ao contrário. Maior é o que está em tua vida. Maior é aquele que te escolheu. Maior é aquele que te chamou, que te levantou. Faz a sua parte e Ele te recompensará. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Olhe para o alto que é Cristo. E antes de tudo, peça direcionamento ao Senhor para que você não tropece e caia. Muitas das vezes queremos ir por vontade própria, por impulso próprio. Mas é tudo no tempo do Senhor. Tem algo que eu venho pedindo ao Senhor. Deus, toma direção, toma a frente. E tem hora que eu vou, irmãos, com o impulso já de tomar uma decisão, e Deus freia. E faz com que a pessoa que eu ia falar a mesma coisa que eu ia falar para ela. Então, eu tenho que entender que o tempo de Deus não é o meu. E no tempo certo, os muros serão restaurados. Amém? Deus em Cristo te abençoe. Espero que cada um tenha pedido a palavra que Deus te falar tremendamente ao vosso coração. E siga em direção ao alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus te abençoe.